Vamos que vamos, porque no Rio de Janeiro o embate foi sobre segurança pública. Matheus, coloca o VTzinho, o trecho mais importante do debate lá no Rio de Janeiro. Minha liderança política se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele que tem a confiança em mim, ele que me escolheu. Meu grupo político é diferente do seu. Seu grupo político é do Lula, é do Freixo, daqueles que entendem que criminoso é vítima da sociedade, que são a favor do aborto, a favor das drogas. Esse grupo político do Eduardo Paes nunca vai fazer nada pela segurança pública do Rio de Janeiro. Bom, primeiro eu respondo pelas minhas opiniões. Eu sou contra o aborto, sou contra a liberação de drogas e acho que as pessoas que cometem crimes devem ser punidas por isso. Você fala do Lula aqui, escondendo o Lula atrás do armário. Esconde o Lula atrás do armário porque o Lula não está saindo com prefeito nenhum, porque é um presidente sem povo. É um presidente que nem faz live. É um presidente que é a favor do aborto, a favor das drogas, a favor de um Hamas, de um Hezbollah, contra o povo de Israel. Foi esse grupo político, eu vou aqui na pergunta do Rodrigo Amorim, foi esse grupo político que acabou com a Lava Jato, anulou a Lava Jato, suspendeu a Lava Jato. Se fosse a Lava Jato aqui hoje, o senhor Eduardo Paes estaria preso, e possivelmente por mim. Então, meu caro Alexandre Borges, assim como aconteceu em São Paulo, não é? Lá no Rio de Janeiro, o embate, né, ocorrido na TV Globo ontem, ele refletiu justamente o que o Datafolha, né, já registrou em horas antes. Matheus, coloca por gentileza aí o Datafolha de ontem, divulgado sobre a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eduardo Paes liderando com 54% e o Ramagem com 17%. Parece uma vantagem tranquila, mas o Eduardo Paes ele tem perdido terreno nas últimas semanas. Então, o Ramagem ele tenta justamente, traz para cá, Matheus, o Ramagem tenta capturar esse eleitor mais bolsonarista, né? Por isso que ele faz esse tipo de mensagem, né? Esse tipo de menção durante o debate, porque ele tenta forçar um segundo turno. E aí eu te entrego, ô meu caro Alexandre, lá no Rio de Janeiro, o cenário parecia muito tranquilo para Eduardo Paes, mas parece que essa reta final complicou um pouco a vida do prefeito do Rio de Janeiro, não? É isso, Wilson. Você vai lembrar que alguns programas anteriores, eu falava que o Eduardo Paes estava complicando uma eleição ganha. Né? Ele tinha tudo, ainda tem muita vantagem para poder vencer no primeiro turno, mas ele resolveu. Ele é um cara que tem uma personalidade muito briguenta e ele não aguentou as provocações do Ramagem, o que qualquer estrategista de campanha faixa branca, começando anteontem, falaria para ele. Mas, cara, você está com 60%, você vai ficar dando conversa para o sujeito que tem 15%, você é louco, entendeu? Ignora. Mas o Eduardo Paes tem essa personalidade, ele começou a ser atacado e resolveu responder. Quando você responde, de certa forma, você escolhe um adversário, você reconhece um adversário. Então, para o eleitor começou a prestar mais atenção no Ramagem e falou: opa, o Ramagem está incomodando, de repente ele tem chance. Então, esse eleitor bolsonarista, que até gosta de alguma forma do Eduardo, o Eduardo é um prefeito muito bem avaliado, como as pesquisas mostram, e o Eduardo tem esse approach de ser o prefeito síndico, que cuida da praça, que cuida da Praça 15, que faz reforma de transporte. Né? Ele foi um cara que, até hoje, ele sempre foi muito competente nessa estratégia de não nacionalizar, de não politizar no sentido ideológico a sua atuação política. Ele é prefeito e, como prefeito, ele quer discutir a luz da rua, a praça, o transporte público, as coisas que dizem respeito à prefeitura. O Ramagem fez uma estratégia, em termos políticos, de estratégia correta. O que ele fez? Como ele não tem nada para apresentar em termos administrativos, ele nacionaliza e fica carimbando o Lula no Eduardo Paes, enquanto ele diz: eu sou Bolsonaro, ele é Lula, que aí ele tenta criar uma coisa que o Rio de Janeiro parecia estar livre, que é essa polarização tribal automática de você desprezar completamente quem é o candidato, quais são suas ideias, qual é a sua experiência, o que ele propõe, e apenas escolher se você está votando no candidato do Lula ou no candidato do Bolsonaro. O que, particularmente, eu acho uma tristeza, mas é o que a estratégia do Alexandre Ramagem está fazendo com eficiência e com a anuência do Eduardo Paes, que responde às provocações. Então, nesse caso específico, por exemplo, é preciso uma dose de cara de pau, assim, fora do normal, para você acusar
o grupo do Eduardo Paes de ter terminado com a Lava Jato. Quem acabou com a Lava Jato foi o Augusto Aras, foi o PGR do Bolsonaro, foi o governo Bolsonaro, foi durante o governo dele que a Lava Jato acabou. Né? Além dele ter chutado o Sérgio Moro para fora do governo, o Jair Bolsonaro deu várias declarações dizendo que ele tinha mesmo acabado com a Lava Jato por causa que o governo dele não tinha corrupção, que hoje, a gente olhando para trás, a gente sabe que é uma piada. Mas ele dizia isso, ele nunca escondeu que ele atuou para acabar com a Lava Jato. O grande sócio político do Bolsonaro há alguns anos, que é o Valdemar Costa Neto, é tudo menos um amigo da Lava Jato. Então, assim, o PL trabalhou e usou todos os seus escaninhos de poder junto com o governo Bolsonaro para acabar com a Lava Jato e, efetivamente, acabou. Né? Então, esse argumento não se sustenta de forma alguma. Tá certo. Meu caro Alexandre Borges, obrigado pela tua participação. E segunda-feira tem reunião de pauta para a gente analisar o resultado dessa eleição, que é, sem dúvida nenhuma, a eleição mais importante municipal da história da democracia brasileira. Grande abraço. É isso, Wilson. E só uma última coisa, fiquem de olho que o governador Cláudio Castro está muito irritado com o Ramagem, eles são do mesmo partido do PL, e o Ramagem ontem no debate da Globo chamou de medíocre. O governador está muito irritado e nas próximas horas, vamos acompanhar o que vai dar isso, vai dar confusão.